O sol da manhã filtrava pelas cortinas desbotadas do quarto de April Lane. Aos 34 anos, ela não havia planejado ainda morar na casa de infância, administrando a fazenda da família nos arredores de Charleston. Mas a vida tinha outros planos. April espreguiçou-se e olhou para o relógio. 5 horas da manhã. Outro dia de trabalho duro a esperava. Ela vestiu seu jeans surrado e camisa de flanela, prendeu seu cabelo castanho-mel em um rabo de cavalo simples e desceu as escadas. Eli, você já acordou? Chamou ela baixinho, espiando o quarto do irmão. Eli, com 30 anos e a capacidade mental de um adolescente devido a uma deficiência de desenvolvimento, já estava vestido e ansioso para começar o dia. Estou pronto para o serviço das galinhas, anunciou orgulhosamente. April sorriu. Ótimo, vou fazer o café enquanto você prepara a ração delas. Essa era a vida deles, simples, previsível e mantida pela determinação de April em preservar o que restava de sua família após a morte do pai 3 anos atrás. A fazenda não era grande, 2 acres com uma modesta casa de fazenda, um galinheiro com 48 galinhas e uma pequena horta onde April cultivava frutas vermelhas e legumes. Não era a carreira culinária com que sonhara na juventude, mas ver o orgulho no rosto de Eli quando os clientes elogiavam seus ovos e geleias caseiras tornava o sacrifício válido. April despejou o café em uma garrafa térmica e saiu para se juntar a Eli. Juntos eles recolheram os ovos, verificaram as galinhas e se prepararam para a feira semanal de produtores. Olha só este, disse Eli, mostrando um ovo marrom perfeitamente salpicado. É o mais bonito de hoje. April acenou com a cabeça. Coloque-o na cesta especial. Alguém terá muita sorte em conseguir este. Às 7 horas, eles haviam carregado a velha caminhonete de April com caixas de ovos, potes de geleia de morango e mirtilo e algumas cestas de legumes frescos. Todos os sábados, eles montavam sua humilde barraca na feira de produtores da rua Willow, no centro de Charleston. Lembra, Eli? Disse April enquanto eles arrumavam seus produtos. Notas pequenas na frente do caixa e se alguém perguntar sobre a geleia, frutas vermelhas colhidas à mão, receita da vovó, a melhor de Charleston. Recitou Eli com um sorriso. O mercado fervilhava de atividade. Clientes frequentes paravam, elogiando a geleia de morango de April e comprando seu estoque semanal de ovos. Era um bom dia, mais movimentado que o normal. Às 4 horas, eles haviam vendido quase tudo. Nós fomos muito bem hoje, não é? Perguntou Eli, contando o dinheiro pela 3ª vez. Com certeza, respondeu April, guardando as caixas vazias. Quase tudo acabou. Exceto este. Eli apontou para a cesta especial, onde restava um único ovo marrom salpicado. April estava prestes a guardá-lo quando uma voz grave falou atrás dela. Já foi reservado? Ela se virou e viu um homem alto na casa dos 40, anos parado ali. Ao contrário dos frequentadores casuais do mercado, de jeans e camisetas, ele usava calças de linho impecáveis e uma camisa azul clara de botões com as mangas arregaçadas. Suas botas de couro polido pareciam fora de lugar entre as barracas do mercado, assim como seu sorriso confiante. Desculpe, perguntou April, momentaneamente confusa. O ovo, disse ele, apontando para o único ovo na cesta. Alguém já está comprando? Ah, não, está disponível. April se endireitou, subitamente consciente da sujeira debaixo de suas unhas e de suas roupas desgastadas. Perfeito. O homem sorriu. Então eu levo. E não pude deixar de notar que vocês também vendem geleia? Nós já acabamos a geleia para hoje, respondeu April. Vendi o último pote há cerca de 1 hora. O homem pareceu genuinamente desapontado. Que pena. Eu ouvi alguém dizer que era a melhor que já tinham provado. Ellie, que havia observado a troca com interesse, interrompeu. É a receita da vovó. A April faz ela mesma. Frutas vermelhas colhidas à mão. April lançou um olhar para o irmão, mas o estranho pareceu encantado com o entusiasmo de Ellie. É mesmo? Perguntou ele, seus olhos voltando para April com um novo interesse. Bem, terei que voltar na semana que vem para experimentar. Por enquanto, só levarei o ovo. Enquanto April embrulhava o ovo cuidadosamente em papel, ela notou o homem a estudando, não da maneira displicente com que alguns frequentadores do mercado
olhavam para os vendedores, mas com genuína curiosidade. "Sou Matthew Whitaker", disse ele, estendendo a mão. "Sou novo em Charleston." "April Lane", respondeu ela, apertando brevemente a mão dele. "Já este é meu irmão, Eli. Prazer em conhecê-los", disse Matthew, seu olhar demorando em April. "Há quanto tempo vocês estão plantando?" "A minha vida toda", respondeu April, mas administrando sozinhas há cerca de 3 anos, desde que nosso pai faleceu. Matthew acenou com a cabeça pensativamente. "E onde fica a sua fazenda?" "A cerca de 20 minutos da cidade. Fazenda da família Lane. Nada de sofisticado, mas é o nosso lar." "As melhores coisas raramente são sofisticadas", disse Matthew, um toque de algo nostálgico em sua voz. Ele pagou pelo ovo, insistindo em dar a ela uma nota de $20 e recusando o troco apesar dos protestos de April. "Considere isso como um adiantamento da geleia da semana que vem", disse ele com um sorriso que fez April se sentir subitamente aquecida, apesar da brisa fria do outono. Depois que ele foi embora, Eli a cutucou. "Ele foi legal. E rico, acho." "Você viu o relógio dele?" "Não seja intrometido, Eli", repreendeu April gentilmente, mas ela havia notado o relógio caro e a maneira como seus olhos se enrugaram quando ele sorriu. E como, apesar de sua riqueza óbvia, ele havia falado com eles com respeito genuíno. Na semana seguinte, Matthew voltou à barraca deles assim que eles estavam se instalando. Desta vez, ele comprou uma dúzia de ovos e 3 potes de geleia de morango. "Isso é incrível", disse ele depois de provar uma amostra que April ofereceu. O equilíbrio entre a doçura e a fruta, há algo diferente nela. April não pôde deixar de se sentir satisfeita. "Eu adiciono um toque de melissa da nossa horta. Ela realça o sabor." "Você tem um dom", disse Matthew simplesmente. Nas semanas seguintes, Matthew se tornou um cliente regular em sua barraca. Às vezes ele comprava ovos, às vezes geleia, e às vezes ele apenas parava para conversar. April soube que ele estava hospedado no Hotel Harbor View enquanto visitava Charleston a negócios. O que ela não sabia era que Matthew Whitaker era o CEO do Whitaker Hospitality Group, uma rede de hotéis e restaurantes de luxo conhecida por seu compromisso com ingredientes locais e sustentáveis. Ele viera a Charleston para se encontrar com um dono de vinícola boutique sobre uma possível parceria, com a intenção de ficar apenas uma semana. Aquela semana, de alguma forma, se estendeu a um mês. Um sábado no final de outubro, Matthew chegou ao mercado assim que April e Eli estavam fechando sua barraca. "Não estou muito atrasado, estou?" perguntou ele, parecendo genuinamente preocupado. "Ainda temos alguns ovos e um pote de geleia de mirtilo", ofereceu April. "Perfeito", disse Matthew, mas em vez de pegar os itens, ele acrescentou: "Na verdade, eu estava me perguntando se você teria tempo para uma xícara de café. Há algo que eu gostaria de discutir com você." April hesitou, olhando para Eli, que observava com interesse desinibido. "Eu posso levar a caminhonete de volta", sugeriu. Ele ansiosamente. "Eu tenho praticado dirigir com a senhora Wilson, lembra?" "Eli, você ainda não tem carteira de motorista", lembrou April. "Eu posso mandar meu motorista levar o Eli para casa", ofereceu Matthew, "e depois levá-la para casa depois. Se isso estiver tudo bem para vocês dois." April estava dividida. Uma parte dela queria dizer sim imediatamente. As visitas de Matthew haviam se tornado o destaque de seus dias no mercado, mas outra parte era cautelosa. Homens como Matthew geralmente não demonstravam interesse em mulheres como ela, mulheres com mãos sujas de terra e responsabilidades que não deixavam espaço para romance. "É só café", acrescentou Matthew suavemente, como se percebendo sua hesitação. "Para falar sobre uma proposta comercial, negócios." Isso chamou a atenção de April. A fazenda mal estava se equilibrando financeiramente. "Sim", confirmou Matthew. "Acho que seus produtos têm potencial além da feira de produtores." Eli estava praticamente pulando de emoção. "Diga sim, April. Eu ficarei bem com o motorista." Depois de garantir que Eli estava confortável com o arranjo, April se viu sentada em frente a Matthew em um café charmoso logo após a praça do mercado. Ela se sentia deslocada em suas roupas de mercado, especialmente
quando percebeu alguns olhares de lado de outros frequentadores. Matthew, no entanto, parecia alheio a qualquer disparidade em suas aparências. Ele pediu café para ambos e foi direto ao ponto. Eu provavelmente deveria lhe dizer quem eu realmente sou, começou ele. O estômago de April se apertou. Você não está realmente interessado em ovos e geleia, está? Matthew riu. Ah, eu estou definitivamente interessado em seus ovos e geleia, mas há mais do que isso. Ele respirou fundo. Sou o CEO do Whittaker Hospitality Group. Temos hotéis e restaurantes de luxo em todo o país. Os olhos de April se arregalaram. Você é aquele Whittaker. Eu li sobre sua empresa em uma revista no consultório do dentista. Culpa minha, admitiu Matthew. Eu vim a Charleston para me encontrar com um dono de vinícola, mas então eu provei sua geleia e fiquei intrigado desde então. Intrigado com geleia? Perguntou April com ceticismo. Com a pessoa que a fez, disse Matthew, seus olhos encontrando os dela diretamente. O cuidado que você coloca em seus produtos, a maneira como você administra sua fazenda com seu irmão, é o tipo de conexão autêntica com a comida e a comunidade que nossos hóspedes desejam. April sentiu suas bochechas esquentarem. Então esta é uma reunião de negócios. Poderia ser, respondeu Matthew. Nossos hotéis se orgulham de obter produtos de pequenos produtores locais sustentáveis. Seus ovos e conservas seriam perfeitos para o serviço de café da manhã da nossa propriedade em Charleston. Pagaríamos preços premium, é claro. A mente de April disparou. Um contrato estável com um hotel de luxo poderia fornecer a estabilidade financeira de que eles precisavam desesperadamente. Mas algo não batia. Porque eu? Há dúzias de fazendas em Charleston, muitas maiores e mais estabelecidas que a minha. Matthew a estudou por um momento antes de responder. Qualidade sobre quantidade. Seus produtos têm algo especial, assim como sua criadora. A maneira como ele disse isso fez o coração de April pular. Será que era realmente apenas sobre negócios? Eu não sei, disse ela honestamente. Um contrato parece ótimo, mas não tenho certeza se poderíamos lidar com o volume. Podemos começar pequeno, garantiu Matthew. Apenas os ovos e a geleia, por enquanto. E se der certo, podemos discutir ajudá-la a expandir sua operação. April tomou um gole de seu café, ganhando tempo para pensar. Posso ter algum tempo para considerar isso? Esta é uma grande decisão. Claro, concordou Matthew. Tome todo o tempo que precisar. Enquanto eles terminavam seu café, a conversa mudou para tópicos mais pessoais. April se viu contando a Matthew sobre seus sonhos abandonados de escola culinária, como ela havia colocado tudo em espera quando seu pai ficou doente, e Eli precisou dela. Matthew ouviu atentamente, ocasionalmente compartilhando partes de sua própria vida. Crescendo em uma família rica, mas se sentindo desconectada de qualquer coisa real, construindo seu negócio com foco na autenticidade. Quando o motorista de Matthew chegou para levar April para casa, 2 horas haviam se passado. Enquanto eles se aproximavam de sua modesta casa de fazenda, April se sentiu subitamente constrangida. Não é muito, disse ela, gesticulando para a casa de madeira branca desbotada e o pequeno celeiro. É perfeito, respondeu Matthew, sua voz sincera. Um lar de verdade. Ele a acompanhou até a porta, mantendo uma distância respeitosa. Pense na minha oferta, sem pressão. April acenou com a cabeça. Vou pensar. Obrigada pelo café. Obrigada pela companhia, respondeu Matthew com um sorriso. E April, há algo especial aqui, não apenas em seus produtos. Antes que ela pudesse responder, ele estava voltando para o carro, deixando April parada em sua varanda, com o coração batendo forte e a mente cheia de possibilidades que ela não havia se permitido considerar em anos. Dentro, Eli estava esperando ansiosamente. E então, vamos ficar ricos agora? April riu, bagunçando o cabelo dele. Não, mas podemos ter um novo cliente, um grande. Naquela noite, depois que Eli foi para a cama, April sentou-se no balanço da varanda, olhando para sua pequena fazenda ao luar. Matthew Whittaker havia entrado em sua vida por causa de um único ovo em uma cesta, e de repente, o futuro parecia cheio de possibilidades inesperadas.
O que ela não sabia era que Matthew estava sentado em seu quarto de hotel de luxo, incapaz de se concentrar no trabalho, pensando em uma mulher forte e independente, com sujeira sob as unhas, e um sorriso que parecia mais genuíno do que qualquer coisa em seu mundo cuidadosamente organizado. Foi apenas um ovo que os uniu, mas já estava mudando tudo. Na manhã seguinte, April acordou mais cedo que o habitual. Sua mente estava cheia de pensamentos sobre a oferta de Matthew e, se fosse honesta consigo mesma, sobre o próprio Matthew. Ela realizou suas tarefas matinais mecanicamente, recolhendo ovos e alimentando as galinhas enquanto seus pensamentos vagueiam para seu sorriso e a maneira como ele havia olhado para sua fazenda. Não com pena, mas com apreciação. "Você está muito quieta hoje", observou Eli enquanto eles tomavam café da manhã. "Você está pensando naquele homem chique?" April quase engasgou com o café. "Estou pensando na oferta de negócios dele, Eli. Pode ser bom para a fazenda, mas você gosta dele", afirmou Eli objetivamente. "E eu acho que ele gosta de você também. Ele te olha do jeito que o pai costumava olhar para a mãe nas fotos antigas." Ele. April sentiu suas bochechas corarem. "Não é assim. Ele está apenas sendo gentil." Eli deu de ombros sem convencer-se. "Se você diz, a semana passou lentamente." April se viu verificando seu telefone com mais frequência do que o normal, embora Matthew não tivesse pedido seu número. Ela disse a si mesma que estava apenas ansiosa para saber mais sobre o possível contrato com seu hotel. Quando chegou, o sábado, April cuidou mais de sua aparência antes de ir para o mercado. Ela usou seu jeans mais novo e uma camisa de flanela azul que realçava seus olhos, e até mesmo aplicou um pouco de rímel, algo com que ela raramente se preocupava para os dias do mercado. "Você está bonita", comentou Eli enquanto eles montavam sua barraca. "Obrigada", murmurou April, subitamente constrangida. A manhã passou sem sinal de Matthew. Ao meio-dia, April havia se convencido de que ele não estava vindo. Talvez a oferta de negócios tivesse sido apenas uma desculpa para tomar café. Talvez ele já tivesse saído de Charleston. Talvez tudo não tivesse significado nada para ele. Então, pouco depois da 1 hora, ele apareceu. Desta vez, ele não estava sozinho. Uma mulher em um tailleur elegante andava ao lado dele, com uma prancheta na mão. "Boa tarde, April." Matthew a cumprimentou calorosamente. "Esta é Sophia Chen, a chefe executiva de nossa propriedade em Charleston." "Prazer em conhecê-la", disse April, sentindo-se subitamente mal vestida. O aperto de mão de Sophia era firme. Matthew não parou de falar sobre suas conservas. "Eu tinha que ver por mim mesma." Durante a meia hora seguinte, Sophia provou as geleias de April, examinou seus ovos e fez perguntas detalhadas sobre seus métodos de produção. April respondeu com honestidade, explicando a pequena escala de sua operação e seu comprometimento, com a qualidade em vez da quantidade. "Podemos trabalhar com isso", disse Sophia, finalmente virando-se para Matthew. "Comece com o serviço de café da manhã e as cestas de boas-vindas da suíte executiva." Matthew acenou com a cabeça, parecendo satisfeito. "Era exatamente isso que eu estava pensando." Ele se voltou para April. "O que você acha? Pronta para se tornar fornecedora do Whittaker Grand Charleston?" April se sentiu sobrecarregada. "Eu precisaria ver os detalhes. Quantos ovos e potes por semana? As condições de pagamento?" "Claro", respondeu Matthew, impressionado com seu bom senso empresarial. Sophia preparou uma proposta preliminar. A chefe entregou a April uma pasta. "Dê uma olhada. Podemos ajustar conforme necessário." "Farei isso", prometeu April, guardando a pasta sob o balcão. "Perfeito", disse Matthew. "E agora, se vocês duas não se importarem, eu gostaria de comprar alguns ovos e geleia para meu uso pessoal." Sophia se desculpou, dizendo que tinha outros fornecedores para conhecer. Assim que ela se foi, a postura profissional de Matthew se suavizou. "Desculpe por não ter passado por aqui no início desta semana", disse ele. "Tive que ir a Nova York para uma reunião de emergência do conselho." "Você não me deve explicações", disse April rapidamente, embora se sentisse aliviada. "Talvez." "Não", Matthew concedeu.
mas eu queria te dar uma de qualquer jeito. Ele fez uma pausa. Eu estava me perguntando se você estaria livre para jantar amanhã à noite, para discutir a proposta, claro. April hesitou. Não sei. Domingos são ocupados com o trabalho na fazenda e o Eli... Traga o Eli, Matthew sugeriu, imediatamente. Eu adoraria ter vocês dois. Tem um ótimo restaurante no hotel com vista para o porto. Antes que April pudesse pensar em outra desculpa, Eli apareceu ao seu lado, tendo ouvido a conversa. Nós adoraríamos ir, exclamou ele. A April nunca vai a lugares legais. Matthew sorriu. Então está decidido. Mandarei um carro para vocês dois às 6. Depois que ele foi embora, April tentou ficar brava com a interferência de Ellie, mas não conseguiu. A verdade era que ela queria ir. Fazia tanto tempo que ela não fazia nada apenas para si mesma, apenas por prazer. Naquela noite, April leu a proposta de Sofia. Os termos eram generosos, muito melhores do que o que ela conseguia vendendo na feira. O hotel queria começar com 5 dúzias de ovos e 10 potes de geleia por semana, com a possibilidade de aumentar o pedido conforme necessário. Deveríamos fazer isso, disse Eli firmemente quando ela explicou para ele. O papai queria que fizéssemos. April sabia que ele estava certo. Seu pai sempre os ensinou a assumir riscos calculados, a acreditar no valor do que produziam. Na noite seguinte, um elegante carro preto chegou precisamente às 6. O motorista, um homem mais velho e simpático chamado James, insistiu em abrir as portas para April e Eli, fazendo Eli rir de alegria. April havia passado a tarde preocupada com seu guarda-roupa limitado. Ela finalmente escolheu seu único vestido, um simples vestido azul marinho que ela normalmente guardava para ocasiões especiais. Ela deixou o cabelo solto e até aplicou um pouco de batom. Quando chegaram ao Whittaker Grand Charleston, April parou de respirar. O hotel era um edifício histórico lindamente restaurado, com vista para o porto. O saguão brilhava com mármore e lustres de cristal, fazendo-a se sentir imediatamente deslocada. Senhorita Lane, a concierge a cumprimentou calorosamente. O Sr. Whittaker está esperando por você. Por favor, me siga. Eles foram conduzidos a uma sala de jantar privativa com janelas do chão ao teto com vista para a água. Matthew se levantou quando eles entraram, seus olhos absorvendo a aparência. De April com óbvia apreciação. Você está linda, disse ele simplesmente fazendo April corar. Este lugar é chique, exclamou Eli, olhando em volta com admiração. Matthew riu. Mas prometo que a comida vale a pena. O jantar foi uma revelação. O chefe havia preparado um cardápio especial com ingredientes locais, incluindo uma entrada de torradas com geleia de morango de April, combinada com um queijo local. Eli foi tratado com o mesmo respeito que qualquer outro convidado. Suas perguntas sobre o hotel foram respondidas pacientemente por Matthew. Enquanto saboreavam a sobremesa, uma delicada torta de limão, Matthew voltou a conversa para os negócios. Você teve a oportunidade de revisar a proposta? Perguntou ele. April acenou com a cabeça. É muito generoso, mas tenho que perguntar, por que eu? Por que nossa pequena fazenda? Matthew pousou o garfo. Quando comecei esta empresa, fiz uma promessa a mim mesmo de que priorizaríamos a qualidade e a autenticidade em vez da produção em massa. Seus produtos têm ambas. Ele fez uma pausa. E, sinceramente, admiro o que você está fazendo. Mantendo sua fazenda familiar viva, cuidando de seu irmão, recusando-se a comprometer a qualidade mesmo quando seria mais fácil. April sentiu algo quente se desdobrar em seu peito. Isso significa muito vindo de alguém como você. Alguém como eu. Matthew levantou uma sobrancelha. Bem-sucedido, polido, sabes? É um tipo de CEO de cidade grande. Matthew riu. Eu nem sempre fui tão polido como você disse. Cresci em uma fazenda também, na verdade. Você cresceu? April ficou surpresa. Na propriedade do meu avô na Virgínia. Muito maior que a sua, devo admitir. Mas foi lá que aprendi o valor do trabalho bom, honesto e da comida de verdade. Sua expressão ficou nostálgica. Perdi o contato com essa parte de mim. Estar perto de você e de sua fazenda me lembra do que importa.
A vulnerabilidade em sua voz tocou April profundamente. Pela primeira vez, ela viu além das roupas caras e do título de CEO para o homem por baixo. Após o jantar, Matthew sugeriu um passeio pela orla. Eli estava começando a bocejar, então Matthew providenciou para que James o levasse de volta ao saguão do hotel, onde ele poderia observar o enorme aquário de água salgada, enquanto April e Matthew davam um curto passeio. Noite estava fresca e clara, a água refletindo as luzes da cidade. Eles caminharam em confortável silêncio por alguns minutos, antes de Matthew falar. Então temos um acordo? A fazenda familiar Lane se tornará fornecedora da Whittaker Hospitality. April sorriu. Sim, acho que é a decisão certa para nós. Estou feliz, disse Matthew, sua mão brevemente tocando a dela enquanto caminhavam. O contato, embora fugaz, enviou uma onda de consciência para April. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Arriscou ela. Você é bem-sucedido, bonito, claramente rico. Por que você não é casado, ou é? Acrescentou ela apressadamente, percebendo de repente que nunca tinha perguntado. A expressão de Matthew se nublou. Não, eu não sou casado. Fiquei noivo uma vez há cerca de 5 anos. Ele fez uma pausa. Não terminou bem. Sinto muito, disse April suavemente. O nome dela era Victoria. Ela veio do mesmo mundo que eu. Dinheiro antigo, escolas particulares, as conexões certas. Todos diziam que éramos perfeitos juntos. Ele suspirou. 2 semanas antes do casamento, descobri que ela vinha repassando informações sobre aquisições pendentes para um concorrente. Ela estava me usando para ajudar o negócio do pai. April ofegou. Isso é terrível. Foi. O escândalo quase destruiu a reputação da minha empresa e me ensinou a não confiar facilmente. Ele olhou diretamente para ela. Até agora. A intensidade de seu olhar fez April desviar o olhar. Eu sou apenas uma garota da fazenda, com terra embaixo das unhas. Não exatamente em posição de ameaçar seu império empresarial. Você é muito mais do que isso, April Lane, disse Matthew calmamente. E eu acho que você sabe disso. Antes que ela pudesse responder, seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Eli dizendo que estava ficando cansado. Eles se viraram em direção ao hotel, o momento quebrado, mas não esquecido. Enquanto James os levava para casa, Eli adormeceu no ombro de April. Ela olhou pela janela para as luzes da cidade que passavam, sua mente reproduzindo as palavras de Matthew. Você é muito mais do que isso. Pela primeira vez em anos, ela se permitiu se perguntar se talvez, apenas talvez, ela pudesse ter mais do que a vida com a qual havia se conformado. As próximas semanas trouxeram mudanças significativas para a fazenda familiar Lane. Com o contrato do hotel garantido, April investiu em ração e suprimentos adicionais. Matthew parou na fazenda ocasionalmente, sempre sob o pretexto de verificar seu fornecedor, mas ele muitas vezes ficava por horas, ajudando com as tarefas ou simplesmente sentado na varanda com April conversando. Você não precisa fazer isso, sabe? Disse April a ele um sábado depois que ele havia passado a manhã ajudando-a a consertar uma seção de cerca. Tenho certeza de que CEOs têm coisas melhores para fazer nos fins de semana. Matthew enxugou o suor da testa, parecendo mais relaxado de jeans e camiseta do que April jamais o vira. Não há lugar onde eu preferiria estar, disse ele simplesmente. E April acreditou nele. Algo estava acontecendo entre eles, algo lento, cuidadoso e verdadeiro. Matthew nunca pressionou, nunca presumiu, mas seus olhos a seguiam com um calor inconfundível. Ele adorava ele. Matthew o tratava com respeito, ensinando-o sobre negócios e trazendo-lhe livros sobre agricultura e culinária. Uma noite, Matthew chegou com um presente especial, um jogo profissional de facas de cozinha para April. Eu me lembro de você ter dito que queria ir para a escola de culinária, explicou ele enquanto ela as desembrulhava. Só porque esse sonho está em espera não significa que você não pode continuar cozinhando. April estava tocada além das palavras. Ninguém havia reconhecido seus sonhos adiados em anos. Quando novembro chegou, Matthew convidou April e Eli para um jantar especial da colheita no hotel, onde o cardápio apresentaria seus ovos e conservas.
April aceitou, sua cautela usual dando lugar a sentimentos crescentes que ela não podia mais negar. O evento foi elegante, mas acolhedor, com agricultores e produtores locais se misturando a executivos de hotéis. April usou um vestido novo para a ocasião, um simples vestido verde esmeralda que Matthew havia enviado como um agradecimento por ser uma parceira tão valiosa. Durante o jantar, Matthew se levantou para brindar. Para nossos parceiros locais, que tornam possível oferecer aos nossos hóspedes um sabor autêntico de Charleston, seus olhos encontraram os de April do outro lado da sala e o olhar que eles trocaram estava cheio de promessa. Mais tarde, enquanto uma pequena banda tocava e os casais iam para a pista de dança, Matthew se aproximou dela. "Posso ter esta dança?" perguntou ele, estendendo a mão. April hesitou apenas brevemente antes de pegá-la. "Eu não sou muito boa nisso." "Eu também." "Não," confessou Matthew enquanto a levava para a pista de dança. "Mas acho que vamos conseguir muito bem juntos." Enquanto eles se balançavam ao som da música, April sentiu as barreiras que havia construído em torno de seu coração começarem a ruir. Matthew a segurava com cuidado, respeito, mas não havia como confundir a intensidade em seus olhos. "Vou para Nova York na próxima semana," disse ele suavemente. "A reunião do conselho que não posso perder." O coração de April afundou. "Quanto tempo você vai ficar fora?" "Pelo menos 2 semanas. Há uma grande aquisição que estamos finalizando." Ele fez uma pausa. "Eu gostaria de manter contato enquanto estiver fora. Talvez realmente pegar seu número de telefone desta vez?" April riu. "Achei que você nunca perguntaria." Quando a música terminou, eles permaneceram próximos por um momento mais do que o necessário. April podia sentir o calor de sua mão na curva de sua cintura, ver a pergunta em seus olhos enquanto ele a olhava. Mas, antes que algo pudesse acontecer, eles foram interrompidos por Sophia, que precisava da opinião de Matthew sobre algo. O momento passou, mas a conexão entre eles permaneceu elétrica e inegável. A noite terminou com Matthew levando April e Eli até o carro que esperava. Eli entrou primeiro, dando-lhes um momento a sós. "Obrigado por ter vindo hoje à noite," disse Matthew, parado perto o suficiente para que April pudesse sentir seu perfume, um aroma sutil de pinho e especiarias. "Obrigada por nos convidar," respondeu April, de repente tímida. Matthew estendeu a mão, delicadamente colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. "Vou te ligar de Nova York." "Eu gostaria disso," sussurrou April. Por um instante pareceu que ele poderia beijá-la. Em vez disso, ele pegou a mão dela e pressionou seus lábios em seus nós dos dedos. Um gesto ao mesmo tempo antiquado e profundamente íntimo. "Boa noite, April Lane," disse ele suavemente. "Boa noite, Matthew Whitaker," respondeu ela, sua voz mais firme do que se sentia. Quando o carro partiu, April tocou sua mão, onde seus lábios tinham estado, seu coração batendo forte com possibilidades. O que havia começado com um único ovo em uma cesta estava florescendo em algo que nenhum dos dois esperava. Algo que os emocionava e os aterrorizava em igual medida. E em Nova York, forças poderosas aguardavam que testariam essa nova e frágil conexão de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar. No dia seguinte ao jantar da colheita, April acordou com uma mensagem de texto de Matthew. "Bom dia. Só queria dizer que já estou ansioso para te ver novamente quando voltar de Nova York." April sorriu, agarrando o telefone ao peito como uma adolescente. Aos 34 anos, ela pensava que aqueles sentimentos de borboletas estavam muito atrás dela, substituídos pelas preocupações práticas de administrar a fazenda e cuidar de Eli. Mas Matthew havia despertado algo nela que ela achava que havia desaparecido para sempre. "Alguém está feliz," observou Eli ao entrar na cozinha. "É o Matthew te mandando mensagem?" April abaixou o telefone. "Sim, e não seja intrometido." "Eu não estou sendo intrometido. Estou sendo observador," respondeu Eli com um sorriso. "O papai sempre disse que há uma diferença." April riu, bagunçando o cabelo dele enquanto passava por ele para servir café. "Você é esperto demais para o seu próprio bem." "Ele faz bem para você," disse Eli mais seriamente. "Você sorri mais. Agora,
April não conseguiu negar. Nas semanas desde que Matthew entrou em suas vidas, as coisas haviam mudado. Não apenas o contrato do hotel, que havia trazido uma estabilidade financeira bem-vinda, mas sua perspectiva. Por anos, ela se concentrou apenas na sobrevivência, mantendo a fazenda funcionando, certificando-se de que Eli estava sendo cuidado. Matthew a lembrou que poderia haver mais na vida. Os dias passaram rapidamente com Matthew em Nova York. Eles conversavam todas as noites, suas conversas se tornando mais profundas e pessoais. Matthew contou a ela sobre sua infância na fazenda de seu avô, seu relacionamento complicado com seus pais, que queriam que ele seguisse a política em vez dos negócios, e a traição que o havia deixado cauteloso com os relacionamentos. April compartilhou histórias de sua mãe, que havia morrido quando ela era adolescente, seus sonhos de abrir um pequeno café do campo para a mesa e seus medos sobre se estava fazendo o suficiente por Eli. Você desistiu de muitas coisas por ele, observou Matthew durante uma ligação noturna. Não é desistir se for por alguém que você ama, respondeu April simplesmente. Houve uma pausa antes de Matthew dizer suavemente: Você é uma mulher extraordinária, April Lane. 2 semanas se transformaram em 3. A aquisição que a empresa de Matthew estava buscando teve complicações, exigindo que ele ficasse em Nova York por mais tempo do que o planejado. April tentou não se sentir desapontada, lembrando a si mesma que o mundo dele era muito diferente do dela. Então, numa terça-feira chuvosa, enquanto April estava verificando as galinhas, um elegante carro preto parou na fazenda. Seu coração saltou, pensando que Matthew havia voltado mais cedo. Em vez disso, uma mulher saiu abrindo um guarda-chuva contra a garoa. Ela era alta e esguia, vestindo um casaco sob medida que provavelmente custava mais do que April ganhava em 3 meses. Seu cabelo loiro estava preso em um coque severo, e seus saltos vermelhos afundaram ligeiramente no quintal enlameado. Posso ajudar? Chamou April, aproximando-se enquanto enxugava as mãos no jeans. A mulher examinou April de cima a baixo com desdém mal disfarçado. Estou procurando Matthew Whitaker. Disseram-me que ele passa tempo aqui. April sentiu-se imediatamente em guarda. Ele está em Nova York a negócios. Quem pergunta? Victoria Pemberton, respondeu a mulher com um sorriso forçado. Sua noiva. April sentiu como se tivesse sido jogada num balde de água gelada. Noiva? Ex-noiva, Victoria esclareceu. Embora se as coisas correrem como planejado na reunião do conselho hoje, voltaremos aos trilhos. Ela olhou em volta para a modesta fazenda. Então é isso que o tem mantido em Charleston? Eu me perguntava. April lutou para manter a compostura. O Sr. Whitaker e eu temos uma relação comercial. Minha fazenda fornece seu hotel. A risada de Victoria foi seca. Claro que pitoresco. Ela abriu sua bolsa de grife e retirou um cartão de visita, estendendo-o entre 2 dedos bem manicurados. Quando Matthew voltar, por favor, diga a ele que passei por aqui. O conselho está bastante interessado na oferta de meu pai. April pegou o cartão mecanicamente. Eu avisarei. Avise, disse Victoria, virando-se para ir embora. Ela parou, olhando para April com algo quase como pena. Um conselho? Matthew sempre teve uma fraqueza por autenticidade. Ele acha charmoso, mas no final ele sempre volta para onde pertence. Antes que April pudesse responder, Victoria já estava de volta em seu carro que partiu, deixando marcas de pneus de lama no quintal. April ficou na chuva, segurando o cartão de Victoria, sentindo-se tola e pequena. Claro que Matthew tinha mantido contato com sua ex-noiva. Claro que ele pertencia àquele mundo de riqueza e poder. Em que ela estava pensando? Quando ele a encontrou ainda parada ali minutos depois, ela rapidamente enxugou as lágrimas e forçou um sorriso. Quem era aquela senhora? Perguntou Eli. Só alguém procurando por Matthew, respondeu April, guardando o cartão no bolso. Vamos, voltar ao trabalho. Naquela noite, quando Matthew ligou, April deixou ir para o correio de voz. Ela ouviu a mensagem dele, calorosa e cheia de planos para seu retorno em 2 dias, e sentiu o coração se partir um pouco. Ela mandou uma mensagem de texto para ele em vez disso.
cansada demais para conversar hoje. Sua amiga Victoria passou por aqui. Disse para te avisar que está ansiosa pela decisão do conselho amanhã. Matthew ligou imediatamente. Desta vez, April atendeu. O que Victoria te disse? Exigiu ele sem rodeios. Não muito, respondeu April tentando manter a voz neutra. Apenas que ela era sua noiva e que o conselho estava interessado na oferta de seu pai. Ex-noiva, Matthew corrigiu, firmemente. April, ouça. O pai de Victoria está tentando comprar participação majoritária na minha empresa. É por isso que essa viagem tem sido, lutando contra a tentativa de aquisição hostil deles. April queria acreditar nele, mas a dúvida havia se instalado. Ela parecia muito confiante sobre o futuro de vocês dois. Não há futuro com Victoria, disse Matthew, a voz dura. Ela me traiu uma vez, não vou dar a ela uma segunda chance. Realmente não é da minha conta, disse April baixinho. Temos um contrato de fornecimento, só isso. Houve uma longa pausa antes que Matthew falasse novamente, sua voz mais suave. É realmente só isso que temos, April? April fechou os olhos, lutando contra as lágrimas. Eu não sei o que temos, Matthew. Você vive num mundo de aquisições corporativas e reuniões de conselho. Eu vivo numa fazenda com um telhado com vazamentos e galinhas que precisam ser alimentadas ao amanhecer. Talvez Victoria estivesse certa. Você pode achar essa vida autêntica, charmosa por um tempo, mas eventualmente você voltará para onde pertence. Não me diga onde eu pertenço, disse Matthew, um tom de raiva em sua voz. Passei a minha vida inteira com pessoas me dizendo isso. Meus pais me queriam na política. Victoria me queria como um contato comercial. Todo mundo tem uma opinião sobre quem Matthew Whittaker deveria ser e o que ele deveria querer. E o que você quer? Perguntou April suavemente. Eu quero, Matthew começou. Então parou. Essa não é uma conversa que devemos ter por telefone. Estarei de volta em Charleston na quinta-feira. Podemos conversar, então? Conversar de verdade. April hesitou. Ok, quinta-feira. Depois que desligaram, April sentou-se no balanço da varanda, observando a chuva. Por um momento, ela se permitiu acreditar em possibilidades além dos limites de sua pequena vida. Agora, ela se sentia tola por sonhar. Quinta-feira chegou com céu limpo e uma frescura no ar que sugeria o inverno que se aproximava. April seguiu suas tarefas mecanicamente, tentando não olhar para o relógio ou para a entrada. Era no meio da tarde quando ela ouviu um carro se aproximando. Ela olhou para cima enquanto capinava a horta de inverno para ver um sedã preto familiar parando. Seu coração batia forte quando Matthew saiu, parecendo cansado, mas determinado. Ele caminhou diretamente para onde ela estava ajoelhada no jardim, sem parecer se importar com a lama em seus sapatos caros. April, disse ele simplesmente. Ela se levantou tirando a terra das mãos. Matthew, como foi Nova York? Produtivo, derrotamos a tentativa de aquisição. Seus olhos nunca deixaram seu rosto. Mas não é disso que vim falar. April respirou fundo. Você gostaria de um café? Eli fez um café fresco antes de ir para a sessão de terapia dele. Matthew assentiu, seguindo-a até a varanda. Eles se sentaram na pequena mesa onde haviam compartilhado muitas conversas nos últimos meses. Mas hoje havia uma tensão que não existia antes. Victoria e eu estávamos noivos há 5 anos, começou Matthew depois de tomar um gole de café. Quando descobri a traição dela, cancelei o casamento e pensei que era o fim, mas o pai dela tem tentado controlar minha empresa desde então. Por quê? Perguntou April. Vingança, em parte. Mas também porque nossas propriedades de hotéis ocupam imóveis de primeira linha que ele adoraria transformar em condomínios de luxo. A expressão de Matthew endureceu. Construí meu negócio preservando propriedades históricas e apoiando comunidades locais. Richard Pemberton derrubaria tudo isso para um lucro rápido. E Victoria? O que ela quer? A risada de Matthew foi amarga. Victoria quer o que seu pai quer. Sempre quis. Isso é algo que eu não entendia até ser quase tarde. Demais. Ele estendeu a mão pela mesa, sua mão cobrindo a de April. O que eu quero, o que sempre quis, é algo real. Algo que importa. Encontrei isso aqui, com você. April retirou a mão.
Matthew, você tem sido maravilhoso para nós. O contrato com o seu hotel fez tanta diferença. Mas somos de mundos diferentes. É exatamente por isso que isso importa, insistiu Matthew. Meu mundo está cheio de pessoas como Victoria, calculistas, sempre procurando um ângulo. Você é a pessoa mais genuína que eu já conheci. Então eu sou uma novidade, disse April baixinho. A experiência autêntica da garota do campo. Matthew pareceu magoado. É isso que você pensa? Que eu te vejo como uma espécie de turismo rural? Antes que April pudesse responder, eles ouviram a voz de Eli chamando da entrada, onde a senhora Wilson o havia deixado após a terapia. Matthew, você voltou. Eli correu para a varanda, seu rosto se iluminando. Matthew levantou-se para cumprimentá-lo, seu sorriso genuíno apesar da tensão com April. Ei, amigo, como você está? Ótimo. A senhora Wilson diz que estou progredindo muito com minha direção. Posso fazer o teste em breve. Isso é fantástico, disse Matthew, dando um toque de 5 em Eli. Nunca duvidei de você por um segundo. April observou a interação deles com um nó na garganta. Eli havia se apegado tanto a Matthew. Se as coisas terminassem mal entre eles, não seria apenas o coração dela em risco. Eli, você poderia ir verificar as galinhas? Acho que ouvi elas fazendo barulho mais cedo, pediu April. Eli olhou para eles, sentindo a tensão. Claro, mas não me mande embora só para vocês dois discutirem. Vocês dois parecem chateados. Estamos apenas conversando, Eli, garantiu April. São coisas complicadas de adultos. Assim que Eli relutantemente saiu, Matthew se voltou para April. Ele me conhece muito bem. Ele sempre foi bom em ler as pessoas, reconheceu April. É um de seus dons. April, disse Matthew, sua voz baixa e urgente, preciso que você acredite que o que sinto por você é real. Quando estou com você, sou a pessoa que quero ser, não a pessoa que todos esperam que eu seja. April queria acreditar nele. A sinceridade. Em seus olhos, a maneira como ele a olhava como se ela fosse preciosa, era tudo o que ela nunca se permitiu querer. Estou com medo, admitiu ela. Não só por mim, mas por Eli. Ele te adora. Se isso for apenas uma fase para você, um intervalo de sua vida real, essa é a minha vida real, interrompeu Matthew ferozmente. As reuniões do conselho, as aquisições, esse é o trabalho que faço, não quem eu sou. Ele pegou suas mãos nas dele. Quem eu sou é o homem que ama a maneira como seus olhos se enrugam quando você ri. O homem que respeita o quanto você trabalha e o quanto se importa com seu irmão. O homem que não consegue imaginar voltar a uma vida sem April Lane nela. A respiração de April parou. Matthew, não estou pedindo promessas, continuou ele. Sei que ainda temos muito a aprender um sobre o outro. Tudo o que peço é que você nos dê uma chance de verdade. Havia tanta esperança em seus olhos, tanta vulnerabilidade por baixo do exterior de CEO de sucesso. As paredes de April começaram a desmoronar. Ok, disse ela suavemente. Uma chance. O sorriso que se abriu no rosto de Matthew foi como o nascer do sol. Ele se inclinou para a frente, sua mão gentilmente cobrindo sua bochecha. É tudo o que preciso. Quando seus lábios se encontraram, foi um beijo que continha tanto ternura quanto promessa. April se derreteu nele, as últimas de suas dúvidas, se dissipando. Do galinheiro, Eli observou com um sorriso. Finalmente, sussurrou ele para as galinhas curiosas. Aqueles dois estavam me deixando louco. As semanas que se seguiram foram as mais felizes da vida adulta de April. Matthew dividiu seu tempo entre Charleston e Nova York, mas sempre que estava na cidade, ele passava a maior parte de seu tempo livre na fazenda. Ele ajudou com as tarefas, aprendeu sobre cuidados com galinhas com Eli e até fez aulas de culinária com April em sua pequena cozinha. Conforme o Natal se aproximava, Matthew os surpreendeu aparecendo uma noite com um grande abeto de Douglas amarrado no teto de seu carro. Achei que poderíamos decorá-lo juntos, sugeriu ele enquanto Eli dançava de excitação. Naquela noite, enquanto eles penduravam enfeites na árvore, alguns comprados em lojas por Matthew, outros feitos à mão anos atrás por April e Eli, com seus pais, April sentiu uma sensação de completude
que não sentia desde a morte de seu pai. Mais tarde, depois que Eli foi para a cama, April e Matthew sentaram-se no sofá, olhando para as luzes brilhantes da árvore. "Tenho algo para mostrar a você", disse Matthew, tirando uma pasta de sua maleta. Uma ideia de negócio sobre a qual queria sua opinião. April levantou uma sobrancelha. "Minha opinião sobre um empreendimento da Whittaker Hospitality? Estou lisonjeada, mas dificilmente qualificada." "Na verdade, seria um empreendimento, Lane", disse Matthew, entregando-lhe a pasta, com o apoio de um sócio silencioso. Confusa, April abriu a pasta para encontrar desenhos arquitetônicos de um pequeno café anexado a uma banca de fazenda. O cabeçalho dizia April Lane's Harvest Café. "O que é isso?", perguntou ela, o coração batendo forte. "Uma ideia. Sua ideia, na verdade." Os olhos de Matthew brilhavam de entusiasmo. "Lembra quando você me contou sobre seu sonho de abrir um café da fazenda à mesa? Pedi a um arquiteto que desenhasse como seria se construíssemos aqui em sua terra." April folheou as páginas com descrença. Os designs eram belos, rústicos, porém elegantes, claramente construídos para mostrar ingredientes locais e métodos de cozimento tradicionais. "Matthew, eu não sei o que dizer." "Diga que você vai pensar sobre isso", ele pediu. O sócio silencioso, esse seria eu, forneceria capital inicial, mas seria seu café, April, seu cardápio, sua visão. "Eu não posso aceitar." "Isso", protestou April. "É demais." "Não é um presente", insistiu Matthew. "É um investimento em você e seu talento. Provei sua comida. Vi como você se ilumina quando fala sobre comida. Este é o sonho que você deixou de lado para cuidar de todos os outros. Talvez seja a hora de recuperá-lo." April olhou para os planos, sua mente correndo. "E o Eli? A fazenda?" "O café ficaria aqui mesmo na propriedade. Eli poderia ajudar tanto ou tão pouco quanto quisesse. E a fazenda forneceria ao café ovos, produtos, geleias." Matthew apertou a mão dela. "Pense nisso. É tudo o que estou pedindo." April assentiu, sobrecarregada pela possibilidade de que seu sonho há muito abandonado pudesse realmente se tornar realidade. Enquanto se encostava no peito de Matthew, olhando para a árvore de Natal brilhando, April sentiu uma sensação de maravilha. 6 meses atrás, ela mal conseguia manter a fazenda funcionando. Seus dias eram um ciclo de trabalho e preocupações. Agora, por causa de um único ovo em uma cesta e do homem que perguntou se ele estava prometido, sua vida havia se aberto, de maneiras que ela nunca imaginara serem possíveis. O que ela não podia saber é que, de volta a Nova York, forças estavam se reunindo que ameaçavam tudo o que ela e Matthew estavam construindo juntos. Victoria Pemberton não havia desistido. E ela tinha um último trunfo a jogar. O Natal passou em um turbilhão de momentos calorosos. A alegria de Eli com o novo tablet que Matthew lhe deu, as lágrimas de choque de April quando ela desembrulhou um avental de chefe profissional com April Lane's Harvest Café bordado no bolso, e noites tranquilas perto da lareira discutindo planos para o futuro. No início de janeiro, April havia cautelosamente concordado em seguir em frente com a ideia do café. A equipe de arquitetura de Matthew começou a trabalhar em planos detalhados, posicionando o pequeno restaurante para aproveitar a beleza natural da fazenda, mantendo seu charme rústico. "Deveríamos começar a construção em março", disse Matthew a ela numa noite de neve, enquanto eles revisavam os planos finalizados na mesa da cozinha dela. Justo a tempo da temporada turística. April assentiu, ainda sem acreditar que isso estava acontecendo. "Tenho trabalhado em ideias de cardápio", admitiu ela, deslizando um caderno em direção a ele. Matthew folheou as páginas de receitas manuscritas com óbvio deleite. Pratos de café da manhã da fazenda, conservas sazonais com biscoitos caseiros, torta de frango com ovos das suas próprias galinhas. "April, é exatamente o que eu imaginei", April corou com um elogio dele. "É comida simples, nada de extravagância." "É comida honesta", corrigiu Matthew. "Comida com uma história e uma conexão com este lugar. É disso que as pessoas estão famintas, não apenas da refeição, mas do significado por trás dela." Seus olhos se encontraram do outro lado da mesa, e April sentiu aquela familiar sensação de flutuação no peito.
Nos últimos meses, o que começara como uma atração cautelosa havia se aprofundado em algo profundo. Matthew havia se integrado às suas vidas, respeitando a independência de April, mas firme em seu apoio. Tenho que voltar para Nova York. Amanhã, disse Matthew, alcançando sua mão. Reunião final trimestral do conselho, mas voltarei no fim de semana. April assentiu, tentando não demonstrar sua decepção. Essas viagens a negócios faziam parte da vida dele, parte do que o tornava quem ele era. Nós estaremos aqui, disse ela com um sorriso. Na manhã seguinte, April levou Matthew ao aeroporto. O beijo de despedida foi demorado, nenhum dos dois queria se separar. Eu te amo, disse Matthew em voz baixa, a primeira vez que ele dizia essas palavras em voz alta, embora elas estivessem evidentes em suas ações por meses. O coração de April disparou. Eu também te amo. Ela assistiu seu avião decolar, sentindo ao mesmo tempo felicidade e uma estranha inquietação que não conseguia explicar. Talvez fosse apenas o medo natural que vinha com tanta mudança, tanta felicidade depois de anos apenas sobrevivendo. 2 dias depois, aquela inquietação se mostrou justificada. April estava no galinheiro recolhendo ovos quando ouviu um carro parar, esperando que fosse a Sra. Wilson trazendo Eli de seu trabalho voluntário na biblioteca local. Ela se surpreendeu ao ver um carro preto de luxo. Seu primeiro pensamento foi que Matthew havia voltado mais cedo, mas não foi ele quem saiu. Era Victoria Pemberton, desta vez acompanhada por um homem mais velho em um terno caro. Senhorita Lane, chamou Victoria, seu sorriso não alcançando seus olhos. Espero que não estejamos interrompendo suas atividades na fazenda. April se endireitou, com a cesta de ovos na mão. O que você quer, senhorita Pemberton? Permita-me apresentar meu pai Richard Pemberton, disse Victoria, gesticulando para o homem mais velho. Ele está bastante interessado no seu pequeno arranjo com Matthew. O aperto de mão de Richard Pemberton era firme, seu sorriso ensaiado. Lugar encantador que você tem aqui, senhorita Lane. Muito rústico. Obrigada, respondeu April rigidamente. Se vocês estão procurando o Matthew, ele está em Nova York para a reunião do conselho. As sobrancelhas de Richard se ergueram. Nossa reunião do conselho? Temo que esteja enganada. Pedi demissão do conselho da Whittaker Hospitality no mês passado após nossa tentativa de aquisição mal sucedida. April franziu a testa. Então, por que vocês estão aqui? Victoria retirou um envelope pardo de sua bolsa de grife. Pensamos que você gostaria de ver isso antes de prosseguir com seu projeto de café. April colocou a cesta de ovos e pegou o envelope. Dentro havia fotografias. Matthew em um restaurante de Nova York com Victoria, ambos elegantemente vestidos e sentados próximos um do outro. Outra os mostrava entrando no que parecia ser um prédio de apartamentos, a mão de Victoria no braço de Matthew. Estas são desta semana, disse Victoria suavemente. Enquanto ele supostamente está em reuniões do conselho, o coração de April batia forte. Isso não prova nada. Jantar de negócios acontecem o tempo todo. Claro, concordou Richard com falsa simpatia. E suponho que o contrato de locação para o April Lane's Harvest Café, arquivado 6 meses atrás, muito antes dele te conhecer, também é apenas negócio? Ele entregou a ela outro documento. Uma cópia de um registro comercial datado de 15 de julho, meses antes de Matthew ter provado sua geleia ou comprado seus ovos. Eu não entendo, disse April, sua voz quase um sussurro. É bastante simples, explicou Victoria com doçura venenosa. Matthew planeja desenvolver uma rede de cafés do campo à mesa há mais de um ano. Ele precisava de um rosto autêntico para a marca, alguém com credenciais agrícolas genuínas, mas maleável o suficiente para ser guiado. Quando seu olheiro a encontrou na feira de agricultores, você se encaixou perfeitamente no perfil. Não. April sacudiu a cabeça. Isso não é verdade. Matthew se importa comigo. Com nós. A risada de Richard Pemberton era fria. Minha querida, Matthew Whittaker se importa com uma coisa: expandir seu império. Ele está usando você e sua adorável fazendinha como ferramentas de marketing, nada mais. Ele me disse que me ama, disse April, odiando o quão pequena sua voz soava.
Olhos de Victoria brilharam, com o que poderia ter sido dor genuína. Ele me disse a mesma coisa há 2 noites. Matthew é muito bom em dizer o que as pessoas precisam ouvir. April se sentiu mal. Será que tudo poderia ter sido uma mentira? A coincidência do último ovo, seu interesse em suas geleias, seu relacionamento crescente com Eli. Tudo tinha sido calculado. Por que vocês estão me dizendo isso? Ela finalmente perguntou. Cortesia profissional, respondeu Richard. Antes de assinar qualquer contrato ou iniciar a construção deste café, você deve saber em que realmente está se metendo. Matthew não colocará seu nome na porta por amor, senhorita Lane. Ele estará comercializando sua imagem enquanto controla tudo nos bastidores. Victoria acrescentou. Você será uma figura de proa, um mascote rústico para clientes urbanos que querem se sentir conectados a algo real, mas não querem sujeira debaixo das unhas. A crueldade de suas palavras a feriu profundamente. April tentou manter sua voz firme. Acho que vocês deveriam ir embora. Richard assentiu, entregando a ela seu cartão. Pense no que mostramos a você. Se quiser sair de quaisquer acordos com Matthew, me ligue. Tenho excelentes advogados. Depois que eles foram embora, April afundou nos degraus da varanda, as fotografias e o documento agarrados em suas mãos trêmulas. Ela queria descartar tudo como manipulação de pessoas que tinham suas próprias agendas, mas o registro comercial, com o nome de seu café, datado de meses antes de eles se conhecerem, era difícil de explicar. Quando Eli chegou em casa, ele a encontrou ainda sentada ali, olhando para o nada. April, o que há de errado? Ele perguntou imediatamente preocupado. April forçou um sorriso. Só cansada. Dia ruim. Naquela noite ela não conseguiu dormir. Todas as interações com Matthew se reproduziram em sua mente, agora vistas sob uma luz diferente. Ele estaria avaliando-a o tempo todo? Calculando como usá-la e sua fazenda para sua imagem de marca, ela pensou em ligar para ele, mas não conseguia suportar ouvir sua voz até que tivesse resolvido seus sentimentos. Em vez disso, ela enviou uma breve mensagem. Preciso de um tempo para pensar. Por favor, não venha para a fazenda quando você voltar. Sua resposta veio quase imediatamente. O que aconteceu? Converse comigo, April. Ela desligou o celular. Quando Tum, uma fazendeira solitária, vende seu último ovo salpicado. Ela não tem ideia de que o homem que o compra é o CEO de um hotel de luxo com um segredo e um plano que poderia mudar tudo o que ela pensava saber. Antes de entrarmos na história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. Dia seguinte, arrastou-se em uma névoa de confusão e dor de coração. Eli percebeu que algo estava errado, mas sabia que era melhor não pressionar. Ao anoitecer, April havia tomado uma decisão. Ela confrontaria Matthew diretamente quando ele voltasse, exigiria a verdade e então decidiria se o que eles haviam construído juntos valia a pena salvar. Ela estava na cozinha preparando o jantar, quando ouviu um carro na estrada de cascalho. Olhando pela janela, ela viu a figura familiar de Matthew caminhando em direção à casa, seu rosto marcado pela determinação. Ele não deveria voltar antes de amanhã. Ela sussurrou para si mesma, o coração acelerado. Antes que ela pudesse decidir se o encontraria na porta ou se retiraria para o andar de cima, Eli abriu a porta de uma vez. Matthew, April está triste o dia todo. Vocês brigaram? April fez uma careta. Que sorte de Eli ir direto ao ponto. Matthew entrou, seus olhos encontrando imediatamente os de April do outro lado da sala. Não uma briga, disse ele cuidadosamente. Um mal-entendido que preciso esclarecer. April se preparou. Eli, você poderia ir para o seu quarto um pouco? Matthew e eu precisamos conversar. Eli olhou para eles preocupado. Não gritem um com o outro, certo? É o que o pai sempre dizia, sem gritar, só conversando. Assim que Eli subiu, April encarou Matthew. Você não deveria ter vindo aqui. Sua mensagem me assustou, respondeu Matthew simplesmente. Peguei o primeiro voo de volta. April cruzou os braços protetivamente. Victoria e seu pai me fizeram uma visita ontem. A expressão de Matthew escureceu. O que eles quiseram? Sem.
Dizer uma palavra, April pegou o envelope da pia da cozinha e o entregou a ele. Matthew examinou o conteúdo, sua mandíbula se contraindo. Essas fotos, disse ele, a voz controlada, foram tiradas em um jantar de negócios com Victoria e vários outros investidores que estavam considerando apoiar a tentativa de tomada de controle de seu pai. Eu estava coletando informações. A foto do porteiro é de quando eu a escoltei até o apartamento de seu pai, porque ela alegou ter informações sobre a próxima votação do conselho. Foi uma artimanha para me colocar sozinho. April queria acreditar nele. E isso, ela perguntou, apontando para o registro comercial com o nome de seu café. Datado de meses antes de nos conhecermos, os olhos de Matthew se arregalaram em surpresa genuína. Isso não é possível. Ele examinou o documento mais de perto. Depois soltou uma risada áspera. Isso é uma falsificação. Uma boa, mas ainda assim, uma falsificação. Ele olhou para April. O registro original era para April Harvest Café, nomeado para o mês, não para uma pessoa. Era um conceito que eu estava explorando, mas arquivei porque não parecia autêntico. Explicação conveniente, disse April, embora a dúvida estivesse se infiltrando. Verifique os registros você mesma, Matthew desafiou. Ligue para meu advogado, James Wilson. Sim, eu estava desenvolvendo um conceito de café do campo à mesa. Não, eu nunca planejei usá-la como uma mascote rústica ou qualquer lixo que os Pembertons lhe contaram. April ficou em silêncio, estudando seu rosto. A indignação em seus olhos parecia genuína, mas ela já havia sido enganada antes. Por que eles se dariam tanto trabalho? Ela finalmente perguntou. Porque eles estão desesperados, respondeu Matthew. O conselho votou ontem para bloquear permanentemente quaisquer futuras tentativas de aquisição pela Pemberton Holdings. Sua última esperança era criar uma cisão entre nós. Entre nós? Por que nosso relacionamento importaria para os planos de negócios deles? Matthew respirou fundo. Porque ontem eu também renunciei ao cargo de CEO do Whittaker Hospitality Group. April ofegou. Você o quê? Por quê? Estou permanecendo no conselho, mas me afastando das operações do dia a dia. Os olhos de Matthew amoleceram. Percebi algo durante esses últimos meses com você e ele. Construí minha empresa porque queria criar algo que preservasse a tradição e a autenticidade em um mundo cada vez mais artificial. Mas em algum momento, perdi o contato com o que isso realmente significa. Ele deu um passo em direção a ela. Estar aqui e trabalhar com minhas mãos, me conectar à terra e à comida que ela produz, me reencontrei, April. O homem que quero ser. April sentiu lágrimas ameaçando. Então e agora, você se torna um fazendeiro? Matthew sorriu. Não exatamente, embora eu esteja ficando bem bom com aquelas galinhas. Sua expressão ficou séria novamente. Quero me concentrar em projetos menores que importam. Começando com o April Lane's Harvest Café. Uma verdadeira parceria entre nós, se você ainda me quiser. Como sei que isso não é apenas mais uma linha? Outra jogada calculada? Perguntou April, sua voz quebrando. Matthew colocou a mão no bolso e tirou um pequeno objeto embrulhado em pano. Por causa disso, ele desembrulhou com cuidado, revelando uma casca de ovo marrom perfeitamente salpicada. Ou melhor, meia casca de ovo, preservada e forrada com veludo. Dentro, aninhado contra o tecido azul escuro, estava um simples anel de diamante. Eu guardei, disse Matthew suavemente. A casca daquele último ovo na sua cesta, no dia em que nos conhecemos. Não foi planejado, April. Não foi calculado. Foi apenas destino. April olhou para o anel brilhando dentro da casca do ovo, o coração na garganta. Eu tinha todo um discurso preparado, continuou Matthew, sobre como aquele ovo mudou tudo para mim. Como te encontrar foi como encontrar a peça que faltava em mim. Mas estando aqui agora, as únicas palavras que importam são eu te amo, April Lane. Todas as partes fortes, teimosas e maravilhosas de você. Ele se ajoelhou diante dela, segurando o ovo com seu precioso conteúdo. Você vai construir uma vida comigo? Não apenas um café, mas uma casa, uma família, um futuro. April olhou em seus olhos e viu apenas a verdade ali. A verdade que ela sempre soubera em seu coração. Sim,
ela sussurrou, lágrimas escorrendo livremente agora. Sim. Quando Matthew colocou o anel em seu dedo, eles ouviram uma salva de palmas abafada da escada. Eli apareceu sorrindo de orelha a orelha. Eu sabia, exclamou ele. Eu sabia que ele não era um cara ruim. April e Matthew riram através de suas lágrimas, abrindo os braços para incluir Eli em seu abraço. Os três estavam juntos na cozinha, aconchegante, uma família formada não pelo sangue, mas pela escolha e pelo amor. 6 meses depois, em uma perfeita manhã de verão, o April Lane's Harvest Café abriu suas portas. O pequeno e charmoso restaurante rapidamente se tornou um favorito para moradores locais e turistas, atraídos pela culinária simples, mas requintada, do campo à mesa de April e pela atmosfera calorosa que ela e Eli criaram. Matthew dividiu seu tempo entre o café, a fazenda e suas responsabilidades restantes no conselho. Ele encontrou um equilíbrio que nunca pensou ser possível, uma vida rica em propósito e amor. No dia do casamento deles, realizado no campo atrás da casa, de fazenda com galinhas ocasionalmente vagando pela cerimônia, April e Matthew trocaram votos sob um arco de flores silvestres. Ele ficou orgulhosamente como padrinho, radiante enquanto entregava os anéis. Na recepção realizada no pátio externo do café, Matthew chocou sua taça para um brinde. Alguns de vocês sabem que nossa história começou com um ovo, disse, ele sorrindo para sua noiva. Um ovo perfeito e salpicado que April guardou até o final do dia de mercado. Perguntei se ele estava prometido, nunca imaginando que essa pergunta mudaria minha vida para sempre. Ele ergueu sua taça. Para os últimos ovos e novos começos, para encontrar o que importa, e para a mulher extraordinária que me ensinou que as coisas mais valiosas da vida não são o que possuímos, mas quem amamos. Quando o sol se pôs sobre a fazenda, lançando um brilho dourado sobre a celebração, April olhou ao redor para a vida que haviam construído juntos. De um pequeno ovo, havia nascido um amor mais forte e mais real do que qualquer coisa que ela pudesse ter imaginado. Mais tarde naquela noite, enquanto a festa continuava, April se esquivou para o galinheiro para verificar uma nova ninhada de ovos, que estavam prestes a eclodir. Matthew a encontrou lá, ainda em seu vestido de noiva, observando enquanto o primeiro pequeno bico rompia uma casca. Novos começos, disse ela suavemente, enquanto ele a envolvia em seus braços. Do melhor tipo, ele concordou, beijando sua têmpora. Atrás deles, na casa de fazenda, que agora era realmente um lar, Eli havia dado os toques finais em um presente de casamento surpresa, uma placa pintada à mão para a entrada do café. Abaixo da escrita elegante de April Lane's Harvest Café, ele havia cuidadosamente adicionado seu slogan. As palavras que haviam começado tudo. Está prometido? Cada ovo tem uma história. Cada refeição importa. E no galinheiro suavemente iluminado, cercados por novas vidas começando, April e Matthew selaram sua própria história com um beijo que tinha o sabor de promessa, permanência e o tipo mais doce de amor. O tipo construído dia após dia com paciência, honestidade e mãos que não tinham medo de trabalho duro ou toques suaves. Tudo havia começado com o último ovo, mas sua história estava apenas começando.